Olá, bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Nós vimos no primeiro capítulo um grande overview, ou seja, uma grande introdução acerca dos conceitos que envolvem a parte de sistemas de apoio à decisão, a parte de DW, o Data Warehouse, como é feita a modelagem multidimensional, as operações que nós fazemos com análise de dados ou para análise de dados, e fizemos aí um grande resumo, né, de toda a disciplina. Agora, nesse segundo capítulo, ou segundo módulo, como queiram chamar, nós vamos conversar a respeito dos processos de negócio. E aqui eu queria chamar muito a atenção de vocês. Processos. Por que os processos são importantes? Porque quando nós fazemos um software de SAD, sistemas de apoio à decisão, ou mesmo o Analytics, ou mesmo quando trabalhamos com a parte de Data Science, nós, na verdade, analisamos dentro das organizações e fora delas também, processos de negócio. Então, eu vou fazer sempre uma análise em cima de algum processo, ou, na verdade, em cima de uma base de dados que reflete um processo. Pode ser um processo de vendas, pode ser um processo educacional, pode ser o dado que vocês queiram trabalhar. Então, tudo começa com o processo. Entender esse processo é muito importante, não só para a parte analítica, não só para a parte de business intelligence, mas também para a gente modelar e conseguir fazer modificações e melhorias nos processos. Bem, para essa parte de processo, começando então, nós temos uma técnica que é muito difundida, que é a parte de modelagem de processos. Então vamos lá. Aqui nós temos uma pequena agenda. Eu trouxe aqui um material muito interessante, que é um material que estava aberto lá da Associação Associação Brasileira, né, de Modelagem de Processos. Aqui uma pequena agenda sobre o que nós vamos ver. E semelhante à gerência de projetos, semelhante ao PMBOK, nós temos também um BOK aqui da parte de modelagem de processo. E aqui eu chamo a atenção para uma coisa interessante. Cuidado para vocês não confundirem as siglas, tá? Porque o BPM pode ser o Business Process Management, ou seja, o gerenciamento, a gerência de processos de negócio, ou esse M também pode ser o Business Process Modeling, que é a modelagem do processo, que é uma das etapas da gerência. Então, cuidado para não confundir. Normalmente, quando a gente fala da modelagem, a gente fala do BPMN, que é a notação, que é o notation, tá? Mas cuidado para não se confundirem aí na literatura, nas provas, né, nas atividades e na prática profissional também. Então, existe esse guia. Se alguém tiver mais interesse, né, em aprofundar nessa área, existe um guia da parte de processos de negócio. Aí vocês podem se perguntar assim, poxa, mas o que isso tem a ver com a TI? Tudo. Na verdade, além de analistas desenvolvedores, além de analistas de sistemas, vocês podem ser também analistas de negócio. O que faz um analista de negócio? É um cara muito valorizado, é um cargo muito valorizado dentro das organizações. E por quê? Porque ele entende do negócio, tá? Eu tive essa experiência, né, na MRS, que foi a última empresa onde eu trabalhei. Nós tínhamos os coordenadores de sistemas, os analistas de sistema e os analistas de negócio. Qual que era a função do analista de negócio? Era estar junto com os usuários, entendendo do negócio, entendendo dos processos, aí é que é o motivo da aula de hoje, entendendo dos processos de negócio e conseguindo propor soluções de tecnologia.
Olha que coisa bacana. Não é um perfil que fica concentrado especificamente na parte de programação, na construção, no banco de dados, mas ele conhece um pouco dos dois mundos. Ele conhece da programação, ele conhece dos problemas de negócio e ele está lá propondo o quê? Projetos de tecnologia para inovar ou otimizar os processos já existentes. Então, um aprofundamento aqui, se alguém tiver interesse nessa área de negócio, pessoal mais voltado aí para a administração, para a parte de gestão, ainda tem boas oportunidades, tá? E são muito valorizados também atualmente nas organizações. Bem, voltando aqui então para a nossa matéria. Existe então um guia, que é um guia completo com as melhores práticas para os processos de negócio, para análise dos processos de negócio. E existe aqui algumas áreas-chaves, tá? Algumas áreas-chaves, onde nós vemos aqui a parte de modelagem, né? Primeiro a gente faz uma modelagem do processo. Existe uma técnica de modelagem? Existe, assim como no banco de dados. Depois a gente faz uma análise do processo, um desenho do processo, e esse design aí já é um desenho já projetando as soluções que podem ser acrescentadas ou alteradas dentro do processo de negócio. A parte de performance, o que é essa performance? É a medição, são os resultados. Eu tenho um processo onde eu consigo fazer hoje 100 vendas por dia, eu realizo 100 vendas e eu quero aumentar isso na casa de 10 a 20%. Então, aonde que eu posso mexer, aonde que eu posso enxugar, onde que eu posso aplicar a tecnologia para que esse processo seja melhor e eu consiga melhorar a performance dele. Então, eu estou falando de performance, mas não é performance de sistemas, como a gente vê na parte de gestão de TI. É a performance do processo. E depois eu tenho uma transformação do processo. Então eu venho aqui, olha como isso tudo faz muito sentido. Primeiro eu modelo, depois eu analiso, depois eu tenho o design, o projeto, o desenho, depois eu meço o processo e faço a minha modificação. Depois que eu modifico, o que eu vou fazer? Eu torno a vir aqui, meço a performance, vejo se eu tive a melhoria esperada e vou fazendo os ajustes até que eu tenha o meu processo ok, até que eu tenha a minha transformação, né, realizada. Então, eu tenho uma parte de otimização, eu tenho aqui uma gestão dos processos da organização, esse enterprise aqui significa corporativo, significa organizacional, e eu tenho as tecnologias que podem ser aplicadas aqui para os processos de negócio. Então, isso tudo está muito integrado, muito interligado com as tecnologias. Isso é muito importante para a gente também, ok? Então, aqui uma visão geral. Bem, vamos falar então do BPM. O que é o BPM? Está aqui mastigadinho para vocês o nosso material. É uma abordagem de gerenciamento para operar o negócio com alta eficiência. Poxa, isso é tão importante, isso é tão atual, porque hoje a gente tem nos processos, né? Nós estamos falando aí indústria 4.0, indústria 5.0, gestão 4.0, que na verdade é minimizar as perdas, é o Lean Manufacturing, que é a operação sem desperdícios, ou seja, com alta eficiência, justamente interligado aqui, com agilidade, inovação, que a gente tanto fala aqui nas nossas aulas, e adaptabilidade, você se adaptar ao ambiente. Não é você ser rígido como Titanic e seguir sempre em frente até você bater no bloco de gelo e afundar, mas é você adaptar ao ambiente atual. Um ambiente escuro, está muito escuro, eu vou mais devagar. Não, o mercado ele está consumindo, então eu vou na minha produção, incremento a minha produção, coloco produtos no mercado. O mercado está em muita crise, eu dou uma segurada. Então, essa adaptação é importante também nos nossos processos. Para exercer o que já é alcançado com abordagens para exceder o que já é alcançado pelos métodos tradicionais, tá? Então, na verdade, a gente quer
melhorar, a gente quer aumentar a performance, a gente quer resultado. Para isso que a gente faz a gestão desse processo de negócio. A gente debruça sobre o processo e tenta fazer os ajustes. Muitas vezes são ajustes finos, outras vezes é uma reengenharia completa, jogar fora o que a gente tem hoje e construir tudo de novo ou refazer, cada um com seus cuidados, cada um com seu impacto e com as suas oportunidades. Bem, então essa gestão dos processos de negócio é isso, é uma abordagem que visa se debruçar, enxergar sobre os processos de negócio e, com algumas técnicas específicas, trabalhar em cima desses processos, visando a melhoria contínua. Então, com isso, a gente tem algumas metas aqui do gerenciamento do processo. Nós estamos falando ainda do M de Management, ok? Gestão dos processos de negócio. Então, nós temos aqui uma agilidade maior nos processos, eu preciso atender mais rápido, eu preciso vender mais, preciso ser mais eficiente, posso eliminar algumas atividades manuais, não eliminar as pessoas, muito cuidado. É eliminar as atividades manuais para que as pessoas façam mais a análise do negócio e não fiquem tão concentradas com atividades que podem ser automatizadas. Então, melhora a eficiência e aí a eficácia acompanha isso junto. A gente trabalha muito sobre isso, né, na parte de gestão de TI. A conformidade, o que é conformidade? Conformidade é muito ligado à transparência, a você ter uma conformidade de acordo com os padrões, com a legislação, com os valores da organização. Eu preciso atingir um valor. Se o meu valor é voltado para o cliente, então os meus processos têm que ser direcionados ao cliente. Eu tenho que comunicar muito com o cliente. Tenho que estar em contato direto com o meu cliente. Tá? Um exemplo para a gente. E a visibilidade, que é monitorar, documentar, né, e dar visibilidade sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está alcançando. Aqui algumas metas também, né, algumas justificativas para a gente enveredar, investir e aplicar essas técnicas de gerência dos processos de negócio. Bem, então, da mesma forma que eu tenho o gerenciamento, eu tenho também a modelagem, que na verdade é uma das etapas, né? Se a gente voltar aqui, a gente vê que tudo inicia pela modelagem do processo. O que é a modelagem dos processos de negócio? É um conjunto de atividades envolvidas, né, na criação de uma representação ou um processo existente ou um propósito para permitir a sua análise, desempenho e medição. Então, um conjunto de técnicas onde eu faço um desenho do negócio existente. A gente não faz uma modelagem de banco de dados? Para que a gente modela o banco? Ou para que a gente modela, para que a gente faz os nossos modelos de dados? Justamente para a gente ter essa visibilidade, ter essa transparência, saber o que nós estamos tratando em termos de informação, quais informações estão sendo tratadas, os relacionamentos. Para o processo de negócio é a mesma coisa, é um conjunto de técnicas que a gente vai ver aqui bem adiante. Então eu tenho aqui uma outra diferença, né? Quando eu falo no diagrama, no mapa e no modelo. Como é que acontece então essa modelagem? Tá bom, eu quero partir para a modelagem. Então eu começo aqui com o meu diagrama, sabe? Que são, na verdade, né, os principais elementos do fluxo de processos necessários para a sua compreensão. Depois que eu monto um diagrama, que eu desenho um diagrama, eu faço um mapeamento, aí eu começo a detalhar um pouco mais aquele processo, colocando as pessoas, processos e os sistemas, as tecnologias utilizadas. E depois eu faço a modelagem, que é o desenho final do meu processo. Aí uma definição muito importante para a gente, né? A gente está falando de processo aí um tempão, desde o início dessa aula. E o que é um processo de negócio? É um fluxo de tarefas coordenadas, ativadas por eventos específicos. Opa, tarefa ativada, isso aí está me lembrando um fluxograma. E a gente vai ver mais à frente que é muito parecido, tá? Tem uma base muito forte dos fluxogramas.
Então, é um fluxo de tarefas, quer dizer, se eu tenho um fluxo, eu tenho uma tarefa que passa para outra, que passa para outra. Eu tenho um fluxo com uma série de eventos, né, de tarefas, que são ativadas por eventos. Como é que começa o processo de negócio de vendas? A hora que o cliente chega e escolhe um produto e fala, eu quero comprar. Conduzida por participantes, eu tenho os participantes dos processos de negócio. Os atores, né, para quem já viu aí a parte de modelagem do diagrama de classes, casos de uso, eu tenho alguns participantes que são envolvidos, os clientes, os sistemas, as entidades, os preços, alguma inteligência artificial que pode fazer o atendimento, ou os atendentes, as pessoas que agem com dados. Veja só, essas palavras elas estão aqui em negrito, não é à toa. Que agem com dados, ou seja, eu preciso de dados para que sejam transformados em informação, para que sejam levados a uma inteligência de negócio. Olha, dados, informações e conhecimento. Preciso ter conhecimento do meu negócio. Essa é a partezinha que interessa muito aqui para a gente. Não adianta só fazer um sistema para processar dados. Eles têm que ser transformados em informações úteis para tomadas de decisão e permitir um conhecimento do negócio, uma tendência, uma regressão, enxergar o que aconteceu, desenhar tendências que vão se transformar em caminhos para onde nós devemos seguir. E para atingir uma meta específica, essa meta que ela pode ser estratégica ou não. Lá na parte de gerência de projetos, a gente estuda um pouco da parte estratégica. Tá? Mas eu tenho algumas metas que definem o passo a passo de onde eu quero chegar com o meu negócio. Estão vendo? É um conceito complexo, tem muitos elementos aqui, muitos itens, mas ao mesmo tempo é um conceito muito completo. Isso é um processo de negócio. Olha quantas coisas são envolvidas em um processo de negócio. A gente da tecnologia está mais voltado para a parte de dados, informações e conhecimento. Mas, além disso, eu tenho outros itens aqui que acabam fazendo parte desse processo e que merecem e precisam ser considerados. Seriam as partes interessadas aqui de um processo de negócio. Ok? Bem, algumas definições importantes aqui, depois vocês dão uma olhada com um pouco mais de calma, né? A gente fala aqui do fluxo, que é a sequência de tarefas, os eventos, que é uma mensagem, um indicador, uma notificação entre essas tarefas, os participantes, os dados, as metas, a gente acabou falando um pouquinho aqui, mas depois leiam aí com mais calma, né? Debrucem um pouco mais sobre esses conceitos e qualquer dúvida, nós temos todos os canais aí abertos para tirarem dúvidas, tá? Por e-mail, nos fóruns, na própria plataforma e até no Zap que está lá no planejamento para vocês. Bem, vamos ver aqui algumas características do processo de negócio. Olha só, eu posso ter aqui uma cadeia de atividades, né, que produzem um resultado específico, uma cadeia de atividades. Olha aqui, vamos pegar algumas atividades aqui macro para a gente entender. Posso ter uma atividade de vendas, né, eu estou vendendo. Depois que eu vendo, eu passo a bola para um outro setor para fabricar. Tá? E aí eu posso fabricar primeiro e vender depois, vender primeiro e depois fabricar, tudo bem. Mas nessa sequência, primeiro eu faço a venda, depois eu venho para a minha área de produção e peço, né, solicito a fabricação e aí as matérias-primas, os insumos, toda uma área de produção envolvida. Depois que eu fabrico, eu preciso entregar para quem me comprou. E aí vem toda uma parte de logística. Então, estão percebendo aqui que, nesse exemplo simples, a gente tem um cruzamento horizontal das áreas funcionais. Aqui eu falei das tarefas principais, mas cada bloco colorido desse aqui é como se fosse uma área. Contas a pagar, contas a receber, contabilidade, recursos humanos, RH, todas as áreas administrativo, financeiro, que compõem juntas das atividades um processo de negócio. Então, estão vendo como é que a coisa
é relativamente complexa em alguns momentos, como um processo de negócio, os seus elementos, como eles movimentam as áreas organizacionais quando a gente tem algum evento, quando a gente tem um processo aqui de fabricação e vendas. Ok? Bom, aqui algumas características deles. E, voltando aqui ao nosso primeiro passo, a gente, para entender melhor os processos de negócio, a gente precisa fazer uma modelagem desses processos. Como é que acontece essa questão da modelagem? O que é a modelagem, né? Modelagem, na verdade, é criar uma representação com uma descrição acurada e suficiente para permitir o seu acompanhamento. Então, uma representação é um desenho para que eu possa entender e acompanhar esse processo. É um entendimento, ele serve também para o entendimento dos processos e para também fazer o melhor gerenciamento e melhoria na comunicação. Em resumo, para que eu preciso modelar? Para eu desenhar, né? Ou melhor, o desenho é uma forma que eu faço, onde eu faço a modelagem. E esse desenho serve para eu entender o processo de negócio. É uma representação, é um desenho. Nós vamos ver esse desenho aqui já já. Principais razões para criar modelos. E aqui eu tenho algumas justificativas aqui. Deem uma olhada depois com mais calma. Isso são justificativas para eu criar modelos de processos que são semelhantes aos modelos da tecnologia. Para que eu crio um modelo do banco de dados? Para eu sistematizar, para eu planejar e estruturar as informações que vão ser guardadas e armazenadas no banco de dados, fazendo aí uma comparação. Para que eu faço uma criação de um modelo? Para eu documentar os processos, para eu fazer uma avaliação e compliance. O que é compliance? Compliance é estar em conformidade de acordo com as regras da organização, legislação, órgãos externos, tributários. Saber se eles estão preparados para responder a alguma condição inesperada, saber se eu tenho, por exemplo, condição de colocar um novo produto para ser produzido. Será que eu tenho gente? Será que eu tenho linha de produção? Será que eu tenho tecnologia para isso? Eu identifico oportunidades de melhoria, desenho novos processos, estão vendo? Uma base para treinamento, comunicação e também serve para eu apoiar requisitos, para eu criar e coletar requisitos que vão ser importantes aí para uma nova operação. Então, tem algumas razões interessantes e alguns padrões que surgem para modelagem. Olha só, vamos falar aqui, né, nessa aula e provavelmente na aula que vem, da técnica do BPM, tá? Que para a modelagem ela traz o BPMN. Aí entra aqui o Notation, é o Business Process Modeling Notation. Só que ele é a única técnica? Não. Existe uma série de outras técnicas aqui que também podem ser usadas. Fluxogramas, pessoal mais ligado à gestão, à estratégia, ao planejamento, à administração, usa aqui os fluxogramas. A cadeia de valor, também voltado para o pessoal da gestão, só para dar alguns exemplos. A UML, que é o pessoal que faz a modelagem de classes e objetos. Poxa, o que modelagem de classes e objetos tem a ver com os processos de negócio? A gente vai explicar já já, aguenta aí. Então, existem algumas outras técnicas, algumas técnicas e padrões, não é a única. Mas a que a gente está trazendo aqui, a que está na ementa e a que é mais utilizada nessa área de processos de negócio é o BPMN. Como é que esse BPMN funciona? Ele, na verdade, é uma mistura dos fluxogramas com as piscinas. O que são as piscinas? Piscinas são as raias, são os swim lanes, tá? Que, na verdade, é uma junção aqui, olha, dos fluxogramas com as raias, com os swim lanes, para delegar a responsabilidade no processo. Bem, fluxogramas com piscinas, chegamos aqui à amostra da nossa modelagem. Opa, como é que eu faço a modelagem, Emerson? Desse jeito, olha só, eu tenho um início, essa aqui é uma visão bem simplificada, tá?
um início, e aqui eu tenho um fluxograma. Olha só, os eventos, o fluxo das atividades, e esses fluxos percorrem aqui as raias, raia ou swim lane. Por que que tem esse nome? Porque é uma metáfora, é um comparativo com uma raia de uma piscina. Você pode olhar a piscina, parece aqui que são raias, né? E na parte de modelagem de processo, o que que essas raias significam? Elas que significam atribuições, responsabilidades. Quem é responsável por essa atividade? Coisa que a gente não tem no fluxograma. A gente olha o fluxograma, bacana, eu entendo a ordem das coisas, né? O que que vem primeiro, o que que vem depois, né? Quem passa para quem, tem uma estrutura de decisão, beleza. Mas, poxa, quem é o responsável por fazer aquilo? Quando a gente define um workflow, que é um fluxo de trabalho, de com quem que está a bola nesse momento, quem é o responsável? Aí que o BPMN resolveu esse problema, acrescentando as nossas raias, que definem então a responsabilidade de quem é o responsável, de quem é a bola, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse fluxograma aqui, tá? É uma modelagem e é um processo de negócio. Vamos ver de que é esse processo. Olha, ele tem um início, né? E ele tem um final. Do início, envia planilha com solicitação por e-mail. Então, quem é o responsável por enviar a planilha? O usuário. Olha só, assim que a gente faz a análise. Então, o usuário envia a planilha e aí começa o processo com uma planilha por e-mail, ainda diz a forma. Essa planilha chega para o gestor. Olha, então do usuário vai direto para o gestor, que cadastra a solicitação. Beleza. Aí essa solicitação vai para uma área de risco. Essa área de risco aprova ou não. Tá? Aqui até está faltando aqui o sim ou não. Então ela aprova? Sim, aprova. Aí ela vai para a área de TI, aqui seria um sim aqui para baixo. Não, não aprova. Então ela retorna para o solicitante. Estão vendo? É uma acompanhação, é um acompanhamento aqui das ações de cada ação realizada dentro do fluxograma. O gestor cadastrou, a área de risco aprovou, posso fazer aquela solicitação, aquela modificação, vai para a área de TI validar. Olha, a área de TI validou, a gente consegue fazer, podemos fazer? Beleza, vem aqui e retorna para o risco operacional. Se ela der ok, ela vai então para execução da solicitação, executa. Depois de executar, testa, aí já sai da área de TI, faz o teste. Quem faz o teste é o gestor, estão vendo? Deu ok? Sim, encerra a solicitação. Olha só, então sem dar um título ali específico, sem trabalhar com um título propriamente dito, eu posso dizer que este é um exemplo de uma solicitação de alteração de manutenção em algum sistema. Então, eu tenho aqui uma solicitação do usuário que passa para o gestor, envolve uma área de risco, que normalmente não é muito comum, né? Só em grandes organizações, e a área de TI, cada um com seu nível de autorização e cada um com as suas ações específicas. Isso é que é uma modelagem do processo de negócio. Isso é que vocês vão precisar fazer. Poxa, como é que a gente faz? Existem algumas ferramentas, vocês podem fazer isso aí no pacote de escritório, no LibreOffice, vocês podem tentar desenhar isso, ou existem ferramentas aí gratuitas, existe um site bem interessante que eu vou passar para vocês, vocês podem utilizar também. Olha só, ela é de fácil entendimento, estão vendo? É um fluxograma básico, um fluxograma simples, e a partir daqui a gente estudaria as ações, os atores envolvidos, os tempos, para poder fazer uma modificação no processo e aí entrar com a tecnologia. Olha que bacana. Eu sempre costumo dizer que a tecnologia por si só, ela não resolve problemas. Tecnologia, ela tem que suportar os processos de negócio. Elas têm que dar suporte para os processos de negócio. Aí sim, quando eu tenho um processo desenhado,
conhecido e eu entro com a tecnologia da informação, aí eu estou agregando valor e deixando simplesmente de ser custo ou de ser uma moda tecnológica dentro da organização. Pensem nisso, essa é uma parte importante para nós. Não trabalhar simplesmente com a tecnologia. Não adianta eu fazer um trabalho de data science se eu não tenho aquilo aplicado a alguma finalidade. Eu posso usar milhões de métodos matemáticos, eu posso criar um deep learning aqui, um modelo de última geração de aprendizado. Mas qual problema eu vou resolver com aquilo? Isso é que é importante. Qual o problema que eu estou resolvendo? O que eu estou criando de novo? O que eu estou inovando para a organização? Ok? Bem, eu tenho algumas limitações, obviamente, né? É uma simbologia aqui muito limitada, né? Ela não é muito clara para a representação de paralelismo, quando o processo disparado para para duas áreas ao mesmo tempo. Eu tenho um mapeamento aqui muito pobre, limitado. Eu tenho algumas restrições desses fluxogramas com piscinas, que é exatamente essa técnica aqui, que é uma parte considerável da modelagem de processos, tá? Eu tenho também outras técnicas que aqui não vão ficar, não vão ser o foco da nossa disciplina, né? Eu tenho o EPC aqui, que eu posso utilizar também. Olha aí a UML. Onde que a UML entra na modelagem dos processos? Está aí desfeito o mistério, no nosso diagrama de atividades. Então, eu tenho na notação da UML um diagrama de atividades, que tenta ser o quê? Um fluxograma com as piscinas. Também entra nessa parte de modelagem. E, por fim, eu tenho a notation, a notação. Então, olha só, nós vimos aqui um fluxograma com piscinas que não é BPMN, porque o BPMN pegou isso aqui e aprimorou, ele aperfeiçoou. Acho que são 109 conectores disponíveis, é muita coisa, tá? Mas não se preocupem, não são todos os que interessam para a gente. Nós vamos ficar com os principais. Nós vamos ficar nesse básico aqui, nesse basicão, que já vai atender bastante aí as nossas necessidades. Mas eu posso ter, então, fluxograma com piscinas, com as suas limitações, né? Um processo em cadeia, uma UML ou o BPMN, que se a gente olhar aqui, olha, nós vamos perceber que ele tem uma série de eventos, tá? São gigantes. Eu tenho um handbook ali, ele é enorme, ele é gigante. Eu já tive a oportunidade de estudar isso a fundo. Seria quase que uma disciplina inteira para a gente modelar processo. E não é o nosso foco, não é o nosso objetivo. Aí tem as suas versões, algumas mudanças ali no visual, alguns diagramas aí em alto nível, onde a gente já consegue fazer um agrupamento, né? Explodir, agrupar uma determinada operação. E aqui nós já temos, né, algo mais parecido com o BPMN. Se vocês olharem, ele se assemelha muito a esse fluxograma com piscinas que nós vimos primeiro. Eu dediquei um tempo grande a ele porque ele realmente é uma base muito grande, uma base muito boa para a gente começar. Mas ele é o BPMN? Não, o BPMN tem aqui, olha, as mensagens síncronas, mensagens assíncronas, tem um paralelismo aqui de operações, ele tem uma série de aperfeiçoamentos para nós. Mas está aqui um outro processo de negócio que a gente pode ter. Tenho tratamentos aqui de exceção, enfim, eu tenho um aperfeiçoamento maior, mas que para nós a gente pode caminhar no básico que já vai atender bastante, tá? Aos que a gente quer nesse início. E aí nós temos também no CBOC, né? Nós temos aqui a qualidade da modelagem. Você pode fazer um diagrama básico e à medida que você vai documentando, à medida que você vai aqui, olha, no controle, na análise, sistemas dinâmicos, à medida que você vai avançando na modelagem do processo, você vai tendo aí uma modelagem, uma gestão de processos de maior qualidade. Essa que é a ideia aqui nossa. Ok, gente?
Deixei aí os créditos, né? Se alguém quiser mais informações, tem o site aqui, ó, da bpmnp.org, tá? Tem aqui pessoal envolvido e, por enquanto, é isso. Modelagem de processos na veia para descoberta de soluções computacionais para sistemas de apoio à decisão. É isso que a gente quer. Um grande abraço, muito obrigado, até o próximo encontro.